O técnico Roger Machado fez um pedido especial e importante para os jogadores do Internacional, o que é praticamente uma missão para aqueles jogadores que atuam da metade para frente da equipe. E esse pedido e o cumprimento de tudo isso tem surtido efeito no sistema defensivo, algo que tem sido pilar do Inter nessa retomada dentro do Campeonato Brasileiro. Salve, salve pessoal, bora falar do Internacional nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2024, dia depois da vitória do Internacional sobre a equipe do Cuiabá pelo placar de 3-0 no estádio Beira-Rio. Jogo onde o Internacional apresentou uma maturidade e principalmente mostrou um desempenho muito interessante e que tem que ser elogiado e vem sendo elogiado não somente por todos os torcedores do Inter, departamento de futebol, mas também a imprensa do Rio Grande do Sul como um todo e também do centro do país. Só que tudo isso tem passado por um detalhe, se a gente pode dizer assim, ou um fator que tem decidido em favor do Inter. O Roger Machado sempre disse que o começo desse trabalho dele passou muito por ajeitar o sistema defensivo. E a gente vai falar justamente sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, né? Bora tentar bater essa marca aí dos 2.000 inscritos nesse primeiro mês de projeto. Pessoal, quero falar com vocês justamente sobre esse esquema defensivo, esse sistema defensivo que o Internacional está aplicando sob o comando do técnico Roger Machado. O Internacional já era uma das melhores defesas do futebol brasileiro, principalmente na competição nacional, segue sendo a segunda melhor defesa da competição, mas com a chegada do Roger Machado isso melhorou. Isso melhorou e tudo porque ele fez um pedido para os jogadores do Internacional. Ele fez um cálculo e a gente vai colocar a resposta do Roger Machado aqui no vídeo para vocês tentarem, né, para vocês seguirem essa ideia. Ele fez um cálculo sobre quantas ações defensivas um time no Campeonato Brasileiro precisa ter durante os 90 minutos para sair vencedor. Existe esse cálculo, né, do departamento de análise, do Roger Machado, dos seus analistas. Então ele faz aí em torno de um cálculo de 80, 90 ações defensivas por jogo e dentro dessas ações defensivas ele faz um cálculo de que 30%, né, dessas ações, e daqui a pouco a gente vai explicar o que são essas ações defensivas, elas precisam ser no campo de ataque. E para isso acontecer, os atacantes e os meias precisam participar. Obviamente, o Inter tem jogado mais compacto. Se a gente pegar, obviamente, a partida contra o Cuiabá, muitas das ações defensivas ocorreram no campo de ataque, mas a gente até vai trazer esse número, só que falando sobre os atacantes e os meias, quantas ações eles tiveram nesse jogo e quanto eles participaram efetivamente nessa partida. Mas antes, vamos ouvir justamente a explicação do Roger a respeito do pedido para os atacantes do Internacional e o mínimo de ações defensivas que eles têm que entregar após os 90 minutos. Parte muito da conscientização, eu disse, me oferece. Isso quer dizer, cada jogador ofensivo, seja o Alan, seja o Wesley, o Borré, cara, me entrega 5 ações defensivas, que é isso que tu precisa, no mínimo. Me entrega 5, que tu vai contribuir com gol ainda, pode ter certeza. Os jogadores de trás ali, eu cobro 10, 12, eles sacrificam um pouco mais e são os jogadores defensivos. Né? Mas, assim, é fato. Se alguém lá da frente não contribui, naturalmente, automaticamente, aquele logo atrás vai sofrer. Se o cara da frente me dá 2 ações defensivas, o ponta me dá 2, o lateral dele vai ter que me dar 15, porque ele vai sofrer. Então, se eu tenho essa conscientização, eles aceitam essa cobrança, fica mais fácil da gente ter esse panorama. E eles conseguem ver, está acontecendo isso. A gente viu o resultado que dá. Vamos continuar, então. Tá aí o pedido do Roger Machado. Os atacantes, os meio-campistas do Inter têm que entregar no mínimo 5 ações defensivas por jogo. E eu fui buscar esses números, né? Fui lá no SofaScore,
né, dar o crédito, né, para o SofaScore, que tem esses números disponíveis. E eu peguei os últimos 5 jogos do Internacional, porque o começo de trabalho, né, antes daquelas partidas, né, tem todo um conhecimento sobre os jogadores, orientações, os atletas precisam entender mais ou menos as ideias do Roger Machado. Então eu peguei esses últimos 5 jogos, curiosamente, os 5 jogos que o Internacional, né, não perdeu, são 4 vitórias e um empate, o empate contra a equipe do Cruzeiro com um jogador a menos desde os 35 minutos da primeira etapa. Então, pessoal, vamos lá trazer para vocês aqui os números das ações defensivas entregues pelos atacantes e pelos meias do Internacional. O Roger Machado, ele disse na coletiva que ele entende como, ou o Inter avalia como ações defensivas, interceptações e desarmes, roubos de bola. Aqui, o SofaScore, eles fazem o levantamento de ações defensivas por 4 quesitos, né? Até a curiosidade para perguntar para o Roger se ele não soma esses fatores também, que são justamente chutes bloqueados, né? Cortes, interceptações e desarmes também. Então tem um pouquinho a mais, né? São 4 quesitos analisados pelo SofaScore, mas igual a gente vai trazer esses números aqui, e aí numa oportunidade a gente pergunta pro Roger se ele não contabiliza os cortes e também os chutes bloqueados como ação defensiva. Mas como a gente está utilizando a plataforma do SofaScore, a gente tem que seguir, né? Tem que seguir exatamente o que é calculado por eles, para que não haja, né, como é que eu vou dizer, uma diferença nas informações. Mas vamos lá, no jogo contra o Cruzeiro, Inter 1-0 no estádio Beira-Rio. Os 4 jogadores, são os titulares, tá? Os 4 jogadores ofensivos que começaram o jogo foram Gabriel Carvalho, Bruno Tabata, Wesley e Borré. Desses 4, apenas o Gabriel Carvalho não entregou ações defensivas. Ou melhor, o Bruno Tabata não entregou. O Gabriel Carvalho entregou um corte. O Wesley entregou 4, 2 cortes, um desarme e uma interceptação. E o Borré entregou 2, um desarme e uma interceptação. Eu tô olhando pro lado porque eu tô lendo, né, pessoal? Porque é muito dado, mas só para vocês saberem. Depois, Cruzeiro e Internacional. 0-0 lá em Minas Gerais. O Borré entregou 6 ações defensivas. Lembrando que o Inter estava com um jogador a menos. São 5 cortes e uma interceptação. O Gabriel Carvalho saiu aos 35, não entregou nenhuma, né? Ele foi substituído. O Bruno Tabata entregou 3, um desarme e 2 cortes. E o Wesley entregou 2, um chute bloqueado e um desarme. Depois a gente teve o Juventude, né? Vitória lá em Caxias do Sul. Borré não entregou ações defensivas, assim como o Bruno Tabata. Mas o Wesley teve 2 cortes e o Gabriel Carvalho teve 3 desarmes. A gente vai para o jogo contra o Fortaleza, Inter 2, Fortaleza 1. O Alário aparece com um corte, o Alan Patrick com um desarme, o Gabriel Carvalho com 5 ações defensivas, 3 desarmes e 2 cortes, e o Bruno Tabata aparece com 4 também. 3 desarmes e um corte. Vocês conseguem ver a evolução, né, da participação dos jogadores justamente a partir desse pedido, do entrosamento, da participação coletiva nessa situação. E aí a gente chega para o jogo contra a equipe do Cuiabá, onde o Borré teve 3 desarmes, o Wesley teve 4 desarmes, foi o jogador que mais desarmou no Internacional contra a equipe do Cuiabá. O Gabriel Carvalho, que talvez não tenha feito aí a sua partida mais inspirada, não entregou, mas o Alan Patrick entregou 2 desarmes. Então os jogadores têm participado. Os jogadores têm entendido esse pedido e, principalmente, têm feito o que o Roger Machado tem pedido para o Internacional ter esse sistema defensivo tão forte. E mais um detalhe que eu queria trazer para vocês, justamente sobre aquele percentual que a gente comentou anteriormente, sobre os 30%, né, serem os 30% de desarmes acontecerem no campo ofensivo do Internacional. Contra o Cuiabá, o Inter teve 45%, né, desses desarmes ocorrendo no campo de ataque.
Deve ter mais, pessoal, porque eu fiz um cálculo dos atacantes, né? Eu peguei do Borré, peguei dos 3 meias, mas com certeza houve desarmes de jogadores defensivos no campo de ataque. O Thiago Maia jogou praticamente como um meia armador, o Fernando jogou muito também na parte de cima, mas eu quis trazer justamente no vídeo de hoje os números dos atacantes dos meias, porque foram citados pelo Roger Machado. O Inter teve 20 desarmes no jogo contra o Cuiabá, e 9 foram de meio-campistas ou do centroavante, né, que iniciaram o jogo. Então, é aquilo que a gente vem falando aqui, principalmente no canal. O Inter e os jogadores do Inter têm comprado a ideia do Roger Machado, e a gente está vendo isso dentro de campo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou aqui. Eu gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo de números, de análise. Então, se vocês gostarem, deixa teu comentário aqui. Amanhã a gente volta para falar mais sobre o Internacional. Tem coisa muito boa que eu tô preparando para amanhã, principalmente porque é conteúdo também de dados e sobre um jogador que vem fazendo a diferença. Então, ativa as notificações, deixa teu like, te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos tentar chegar nesses 2.000 inscritos. E claro, também compartilha se tu gostou desse conteúdo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Valeu!